Estamos ao vivo, hoje com um convidado muito especial que vem de São Paulo, diretamente só para a nossa live. Então hoje temos aqui um Master Coach, que além de um bom amigo pessoal, foi uma das grandes surpresas. Eu já vou-vos contar a história quando conheci o Júnior Master Coach de São Paulo. Então estamos live no Facebook. Esta semana tivemos na segunda-feira uma live com a Suelan. A Suelan, que também é Master Coach, ligado ao emagrecimento natural, onde nos começamos a semana cheios de força. Imaginem quem vai vir na segunda-feira. Há uma grande surpresa, sobretudo população feminina. Eu já preparei a live de segunda-feira com o nosso convidado e ele vai ser desafiado, mas não sabe, portanto preparem-se. Na terça-feira tivemos o grande Renato, campeão do mundo, treinador da seleção nacional, campeão do mundo. Há um privilégio tremendo. Depois, na quarta-feira, tivemos o Rafa Nassif, grande amigo, grande empreendedor, uma generosidade única. E hoje vamos ter aqui um Master Coach, falando um pouco de como dar a volta, como abrir as portas da mente, ou as janelas da mente. Portanto, estou super curioso. Vamos deixar encher então aqui a sala um pouquinho para chamarmos o nosso... Olá, Carla. Chamarmos o nosso Júnior que é um Júnior já sénior, mais do que sénior. Vocês vão ver, não em idade, mas em termos de sabedoria. E tive uma conversa com ele hoje, pá, e foi prazeroso ouvir alguém que vem mesmo para servir. Fez imensas perguntas, acho que foi a pessoa que mais perguntas me fez sobre a Masterclass e o nosso público, e acho que vocês vão gostar muito. Então, hoje o Master Coach ele poderá falar um bocadinho de coaching, para quem não sabe nada de coaching, poderá falar de estratégias de como dar a volta na própria mente. Eu gostava de perguntar então aqui, seja no Facebook, seja no Instagram, qual é que seria uma boa pergunta, ou o que é que vocês esperam do Master Coach com a experiência do Júnior? O Júnior, além de Master Coach, é Master Trainer, ele dá imensas formações, é responsável por uma série de cursos, como vocês vão ver. Qual seria a pergunta ideal? O que é que vocês mais gostariam de ver do Júnior, da apresentação que ele vai fazer aqui? Já agora, se alguém aqui já é coach, podem dizer aqui assim, sim, eu sou coach. Se não forem coach, digam qual é o vosso maior desafio neste momento, o que é que mais vos preocupa, de forma que eu depois possa também, eu vou tirar notas, como vocês sabem, eu tiro imensas notas, para passar então aqui ao Júnior. E eu vou colocar agora aqui na nossa lista de convidados, eu estou só a convidar aqui mais uma ou duas pessoas, para chamar o Júnior para esta Super Master. Coloquem aqui então, sim, sou coach, não sou coach, onde é que eu estou, quem eu sou, pessoas de Espanha a saudar, olá, que tal, pessoas da Suíça, olá, Suíça. É espetacular ver gente de tantos sítios. Brasil, oi Brasil. Temos aqui muitos países, muita gente de sítios diferentes, ok? Então eu agora estou a convidar aqui o Júnior, que é para quando ele entrar em campeão. Já convidei também duas pessoas. Já agora, antes de começarem, olá Paulo sempre parecido nestas lives. Antes de começarmos, pensem em duas pessoas que de facto precisam aprender a melhorar o guardião da mente, o jogo da mente. Porque o nosso convidado de hoje, vocês vão ver que é uma pessoa super prática, é um executor massivo, com uma capacidade de análise e de comunicação acima da média. Ele gera uma empresa, mas mais que gerir uma empresa, ele intervém de coração como Master Coach e Master Trainer. Eu vi-o em ação e fiquei fascinado, foi uma das minhas primeiras prioridades para convidar. Temos aqui então a Sarinha, que é coach de Gaia. Sou baby coach, gostei disto. Carlos, baby coach. O que é que quer dizer um baby coach? Espetacular. Ribatejo, PC Portugal, olha ali, a Ana faz parte do PC Portugal. Um abraço a todos os formandos do PC. Para a semana vamos ter aqui mais um aluno PC que já está na Ribalta. Já tivemos a Núria, tivemos a Andreia, a Débora. Para a semana vamos ter outro aluno do PC. Vocês vão ver em grande top, em grande forma, com uma grande surpresa. E estamos só então aqui a ver, olha, Sintra também. Uau! Olá, Sintra. Vão colocando aqui de que cidades é que são. Dá gosto de ver tanta gente. Isto agora a malta está disponível. Aparece muita gente de muitos sítios espetaculares. No Facebook também podem pôr aqui de que sítio é que vocês são. Qual é a cidade que vocês pertencem. O Carlos, o PC, ainda na fase inicial. Não há problema nenhum, Carlos. Podes colocar depois aqui as tuas dúvidas. Master Coach, Ademar, Master Coach IBC de São Paulo.
Já não me lembro o nome da turma, porque eu já estive em duas, mas qualquer uma das delas foi espetacular. Mens Martins, São Paulo, Brasil, Espinho, Portimão no Algarve, minha nossa, Guarda, lá em cima na Serra, lá Sicília na Guarda. Temos aí o Super Carlos, que faz parte da equipa já há bastante tempo. E vamos ver então se eu já consigo convidar aqui o Júnior. Vamos só ver. Muita gente de fora, malta. É fantástico ver tantas pessoas de tantos sítios diferentes. Eu estou só a convidar o Júnior outra vez. Ora, aqui está. Vamos nessa, vamos nessa. Vocês vão ver como vai ser super eficaz. Estou muito entusiasmado. Lá, olha, a Teresa Guilherme também. Teresa, agora não temos a peça, aquela peça fantástica que fomos ver. Deve estar aí a planear aí umas coisas porreiraças em casa. Um grande beijinho para ti também. A Ana lá. Muita gente conhecida nesta Master. Espetacular. Então, hoje um dos temas, eu já trago aqui algumas notas, nós vamos poder falar muito também de desafio, vamos poder falar muito também de problema, mas mais que tudo, um dos temas que eu trago para aqui hoje é saturação. Eu há pouco fiz um vídeo que vou postar em relativo à saturação, mas também há que olhar para estes desafios e encontrar o outro lado. E encontrar o outro lado às vezes é apoiar-nos de alguma pessoa que está perto de nós, é saber adaptar-nos à situação, porque não há maneira de fugir. Hoje tinha uma conversa com alguém, dizer, Ricardo, estou saturado, estou realmente cansado, e aquilo que eu lhe disse foi, e quais são as alternativas? E ele, a alternativa é, eu gostava de fugir. Gostava, já não dá, porque não dá para fugir. Não dá para fugir. Aqui a Vanessa, entanto, escreveu aqui Mafra Ericeira, um abraço Vanessa, no Facebook também. Zurique, olha, espetacular, muita gente também de fora. Então, se tu estás a pensar que isto vai dar para fugir um dia, ou vai voltar tudo ao mesmo, esse não é o momento. A realidade é que tu tens que te concentrar naquilo que realmente é a verdade. E a verdade é que nada mais vai ser igual. Isto é só o início deste inverno, e os invernos são bons para a gente fazer uma introspeção, para a gente alinhar, para a gente mudar alguma coisa em nós próprios e tornarmos pessoas melhores. E é isso que muitos de nós estamos aqui a fazer nas últimas lives. Agora temos aqui também Charneca da Caparica. Há pessoal aqui que ainda vai dizendo de outros sítios onde é. Lausanne, uau! Já temos 3 cidades da Suíça, espetacular. Um grande abraço para a Suíça. Acho que a malta gostou daquela live que eu fiz com a Suíça. Agora ficamos aqui com um grande grupo da Suíça. Muito bom. Então eu ia-vos sugerir vocês colocarem aqui uma das coisas que gostaram mais nas últimas lives. Esta semana falamos de coisas muito importantes. Tivemos empreendedorismo, nestas fases de desafios. Tivemos a saúde. Olha ali, Matosinhos, a minha terrinha. Já tenho saudades de Matosinhos. São Domingos de Rana, brutal. Qual foi a live que mais vos atraiu e porquê? Ou qual seria a live que ainda não aconteceu? Irmesinde também, olá Irmesinde. Ok, já estou aqui com o nosso coach a convidar ele. Só um segundo. Report, comment, film. Go live! Júnior, finalmente. Eu estava aqui enchendo um pouquinho o papo, não sabia se o Júnior estava ou não. Vou-vos contar o segredo. Do lado de trás da câmara está uma luz bastante forte e nem consigo ler. Aí, meu irmão! Agora foi! Agora foi, aí, forte, forte, forte. Vou passar já aqui, convidando aqui e apresentando o nosso convidado de hoje, para não perdermos tempo, porque além de ele ser um excelente executor, nós temos um Master Coach, Master Trainer de topo, dos melhores formadores que vi até hoje, sobretudo pela essência-chave que eu acredito que é um bom formador, que é o coração. Então fui até São Paulo, convidado para fazer uma palestra na Master Coach, com o José Roberto Marques, e comecei a olhar para a equipa da elite do José Roberto. Ou seja, está o guru, José Roberto, e depois estão uma série de treinos excelentes, e ali o nosso Júnior apareceu lá no meio assim um pouco despercebido. Mas quando ele apareceu de calções, e eu vi os gêmeos dele, aqueles gêmeos, a panturrilha, como se diz no Brasil, aquilo não são gêmeos, aquilo são... Um gêmeo parecem 4. E eu disse, finalmente alguém tem um gêmeo maior que o Ricardo. E então pus no meu telefone, quando trocámos o contacto, Júnior, gêmeos gigantes. Foi assim que eu decorei quem é o Júnior. E o Júnior chamou muita atenção por 2 coisas. O Júnior teve de princípio ao fim num curso que chegam a ser 15, 16 e 20 horas por dia, sem descansar um minuto, sempre disponível para servir.
nunca pediu nada, nunca exigiu nada, nunca reclamou. E quando chegou o momento certo de partir a tábua, malta, o Júnior transformou-se e revelou-se. E ele estava em todo lado, ele corria de um lado para o outro, se via alguém que estava a não conseguir ultrapassar a tábua, e ele ia lá, pegava neles, uma atitude gigante. Então eu quando comecei a pensar o que é que eu posso fazer para trazer alguém que dê o exemplo como dar a volta, veio-me à cabeça o momento do Júnior ajudando todas as pessoas a dar a volta. E daí tu tens sido logo uma das primeiras pessoas que eu contactei direto no Instagram. Disse, Júnior, meu irmão, preciso da sua ajuda, Portugal está indo para baixo. E o Júnior, a primeira coisa que me respondeu, vamos, ponto. E aqui está ele. Então vou pedir a todos que ponham aqui muitos coraçõezinhos para nós recebermos o Júnior. Júnior, tu não sabia desta história, é? Não. É a primeira vez que está falando com Portugal, tu vais ser internacional hoje. Conta aí do coração como é que tu do Brasil estás neste momento aqui, como é que tu chegou ao Master Coach, Master Trainer. Conta assim um pouquinho da sua história, por favor. Legal. Primeiramente, gratidão pelo convite, por estar aqui, dando uma. Porque eu vejo isso como uma oportunidade de eu poder contribuir, fazer aquilo que eu vim para fazer no mundo, que é contribuir. Só se eu pudesse resumir tudo numa palavra, é contribuir e servir. Aprendi isso com a minha avó, aprendi isso com a minha família, e eu digo que todo ser humano na face da Terra, quando entender isso, a chave vai virar. E essa é a única forma de você se conectar à tua verdadeira identidade, à tua verdadeira essência. Então, eu gosto muito de dizer que todas as palavras que vocês escutarem hoje são muito mais do que palavras, porque elas não têm muito estudo, tem muito conhecimento, tem muita formação, tem muito certificado, mas isso é quando as palavras vêm do coração. Então, eu quero convidar todos, aí, além de pegar um papel e uma caneta, porque às vezes a gente escuta um monte de coisa, não anota nada e depois se perde, né? Eu tô aqui, ó, tá as minhas folhas aqui, eu tô com as anotações, me preparei bastante aqui para a live, estudei, gosto de me preparar, né, para tudo que eu faço, porque isso faz total diferença. Eu aprendi na minha carreira de atleta que não tem segredo. O segredo é treinar e se preparar. Se você treinar, se você se preparar, chega na hora de executar, você está pronto. Aí não precisa contar com a sorte, não precisa, você não culpa as pessoas, você não culpa as circunstâncias, porque você sabe que depende de você. Então, é uma forma de treinar a mente. E depois eu vou dar algumas dicas também para como a gente pode fazer isso nesse momento que nós estamos vivendo. Então, primeiramente, te agradecer e dizer que todas as palavras que vocês vão ouvir hoje aqui vêm muito mais do que do meu conhecimento, vem do meu coração, porque é isso que eu acredito, né? Então, percebam além daquilo que nós estamos falando aqui. Então, mantenha um contato visual com a gente, perceba o que está por trás do que a gente está falando, porque às vezes a forma como eu falo, ou como o Ricardo compartilha, de repente naquele momento aquilo não desperta em você. Mas se você conseguir perceber que existe algo por trás de tudo isso, talvez isso vai ajudar você a se conectar. Então, quero agradecer também a presença de todos, porque se você está aqui, dedicou esse tempo para receber conhecimento, para buscar conhecimento, com certeza você é uma pessoa, já é acima da média, é uma pessoa, não é uma pessoa normal, né? Como o Zé aqui no Brasil fala muito isso. Pessoas normais produzem resultados normais, e são pessoas que estão na média. Talvez se você dedicou esse tempo para estar aqui, você não é uma pessoa normal, você já está acima do normal. Então, eu aprendi isso ao longo da vida e eu cheguei até aqui justamente porque em algum momento da minha vida eu tinha muitas questões internas para resolver comigo mesmo e eu tinha muito preconceito com essa questão do autoconhecimento, a própria terapia, né, que eu fui obrigado, entre aspas, a fazer por muito tempo, depois de tudo que eu tinha vivido na minha vida, algumas situações que todos nós temos. E ao longo do tempo a gente vai percebendo, estudando e descobre que tudo aquilo que aconteceu foi o que nos trouxe até aqui. Então, eu tenho muito orgulho, né, de tudo que eu vivi para chegar até aqui. E talvez a minha grande virada de chave para me tornar um treinador, para tomar essa decisão de ser uma pessoa que dedicaria a vida para as outras pessoas. Não para as outras pessoas, porque a pessoa mais importante da minha vida sou eu e sempre vai ser. E isso todo mundo precisa entender. Mas eu percebi que quando
a gente toma uma decisão interna de se encontrar, é um caminho sem volta. E foi o caminho do autoconhecimento que me trouxe até aqui. Então, em um momento da minha vida, eu já sempre fui uma pessoa muito executora, como o Ricardo falou, né, de ir atrás das coisas. Então, desde muito novo, eu aprendi que eu teria que ir atrás das coisas da minha vida. E chegou um momento que eu trabalhava muito e tinha muito resultado. Eu sou empresário do ramo do fitness, eu tenho uma academia em Porto Alegre. E isso a minha vida foi transformada através do esporte. Então, eu aprendi muitas coisas que eu trago hoje, como disciplina, autocontrole, determinação, né? Você saber respeitar o outro, respeitar a hierarquia, do contrário que as pessoas acham, né? Que a gente aprendi talvez só estudando com os cursos. Eu já tinha aprendido isso muito antes na minha jornada como atleta. E foi aí, durante esse processo de autoconhecimento, que eu entendi e também aprendi a valorizar a minha história. E vi que estava muito além do que eu estudava ou do que eu conseguia explicar. E no PSC, a mensagem muito forte que a gente traz também é que o maior poder do ser humano está na sua história. Então, dentro dessa história, chegou um momento na minha vida que eu senti que eu precisava entregar mais para o mundo. Eu senti uma necessidade de servir realmente, sem ainda saber o porquê que eu estava sentindo aquilo e o porquê que aquilo mexia comigo. Mas eu tenho a plena certeza que todo ser humano, na hora certa, no tempo certo, ou no tempo de Deus, se você acreditar em Deus, ou no tempo, né, do universo, vai se reconectar a isso e vai entender que o momento da vida você vai parar e você vai se perguntar: qual é o sentido da vida? Por que eu faço o que eu faço? Né? Qual o propósito de tudo? E aí você vai entender um momento que tudo tem um propósito. E esse momento que nós estamos vivendo agora também tem um grande propósito na vida de todos nós. Quem sabe algumas pessoas ainda não se conectaram a isso. Mas ele existe, ele está aí e é como o universo. Ele é abundante e está disponível para todos nós. Basta você abrir os olhos para enxergar aquilo que o universo, que Deus está querendo nos mostrar nesse momento. O Ricardo me falou uma coisa muito legal hoje, eu acredito muito nisso, né? Que hoje você sai na rua, até o ar tá diferente. Porque eu costumo dizer que o ser humano, ele destrói. E talvez muitas pessoas hoje tenham um preconceito com o ser humano, porque o ser humano a gente vê a destruição através do ser humano, que é o foco no negativo. Mas às vezes a gente esquece também que o ser humano, o mesmo ser humano que destrói, é ele também que constrói. Porque sempre é uma construção. Então, o tempo todo nós estamos construindo. E chegou um momento da minha vida que eu percebi que eu precisava construir mais, que eu precisava entregar mais. E foi quando eu saí da área Saí não, porque eu nunca saí, né? Mas eu tirei o meu foco da área da saúde como personal trainer, da parte física, e eu resolvi, quando eu conheci o coach, um autoconhecimento, me tornar personal trainer da mente. E foi aí que eu comecei a entender que por trás do ser humano tinha muito mais do que um corpo físico. Muito mais daquilo que eu consigo ver através dos meus olhos. Que os olhos, inclusive, são apenas ferramentas do nosso cérebro, né? E que ajuda a gente a enxergar o mundo. E naquela época eu me frustrei um pouco na minha carreira como personal, porque por ser uma pessoa que queria muito ajudar as pessoas, eu comecei a me frustrar porque eu percebi que eu queria ajudar e aí na minha cabeça, pela minha falta de conhecimento, eu achava que as pessoas não queriam ser ajudadas. Porque às vezes eu virava à noite montando treino, preparando, tal, fazendo o que nem o que eu fiz na live, eu preparei um monte de coisa, me preparava, virava à noite, sem ficar pensando, que horas que eu ia dormir, se eu ia ter sono. Não, eu pensava o que eu ia entregar para aquelas pessoas no outro dia. E aí eu chegava lá de 10, 15 alunos, metade não aparecia. E aquilo me frustrava e me indignava, porque eu via assim, a pessoa parecia que não valorizava o meu trabalho. E aí eu comecei a estudar, entender, me autoconhecer e perceber o que eu estava sentindo com aquilo. E foi aí que eu comecei a reconhecer também os meus sentimentos, as minhas emoções. E a partir daí eu percebi que o autoconhecimento tinha um poder muito maior do que eu conseguia enxergar. E hoje eu vejo o coaching, falando já um pouquinho sobre o coaching, se eu pudesse resumir o que o coaching fez na minha vida, o coaching me deu a oportunidade, e eu falo isso e eu trato dessa forma com os meus clientes, porque coaching é um processo
ele é uma jornada. Então, se eu pudesse resumir coaching hoje, eu diria, em uma expressão, eu diria que coaching é uma jornada de autoconhecimento em busca de performance. Porque o coaching, ele te ajuda a acelerar o atingimento das tuas metas, dos teus objetivos, através de técnicas, ferramentas. Porque o coaching nada mais é que um processo que, por meio de perguntas poderosas, técnicas e ferramentas, você leva estímulos para aquela pessoa, convida ela a pensar em coisas que ela normalmente não pensaria sozinha. Com isso, a pessoa entra num processo de autorreflexão, ou seja, começa a pensar massivamente em algo mais focado, mais estratégico. E esse pensamento mais focado, essa autorreflexão, ela gera uma tomada de consciência. E a partir dessa tomada de consciência, nós ajudamos o nosso cliente a pegar essa tomada de consciência, esses insights, e transformar isso em ações tangíveis, que eu chamo ali de estratégias cognitivas, para colocar aquele aprendizado em prática. Então, o coaching não é mágica, como muitas pessoas acham. É um processo que exige uma alta tomada de decisão. É um processo de tomada de decisão muito forte. Por isso que nem todos que procuram o coaching estão preparados para receber esse tipo de estímulo. Porque um coach, ele é duro com a questão e suave com a pessoa. Então, eu costumo dizer que metade de mim é amor, mas a outra metade tem que ser faca na caveira. Porque, gente, se você não eu falo assim para os meus clientes, mas como é que coach pode me ajudar? Eu falo assim, eu ainda não sei como o coaching pode te ajudar, mas eu tenho uma crença inabalável que ele pode te ajudar a gerar um movimento na tua vida que você nunca gerou. Porque é isso que o coach vai fazer, ajudar você a se movimentar. Ele vai te instigar. E uma coisa, Ricardo, que eu acho legal falar, porque às vezes as pessoas acabam vendo o coach de uma maneira, vamos dizer assim, uma maneira estranha, né? Achando que muita gente já me falava assim, me falou assim uma época. Ah, coach é aquele negócio que tu fica fazendo perguntinhas para as pessoas. Pode até ser, mas se você for estudar um pouco mais, você vai ver que perguntar é uma técnica e vem da filosofia de muitos anos atrás. O Sócrates usava isso, então o nome dessa técnica veio também da deusa Maia e tal. Não vou focar muito agora, mas se chama a arte de perguntar, se chama maiêutica socrática, que é a arte de fazer perguntas poderosas para que as pessoas encontrem dentro delas as respostas que sempre estiveram ali. Só que ela ainda não recebeu o estímulo necessário para encontrar e se conectar com aquilo. E foi isso que o coaching me ajudou e foi isso que me trouxe até aqui. Porque quando eu comecei lá e gerou esse movimento de frustração, que eu tinha muito mais para doar, e foi quando eu entrei nesse processo fortíssimo de autoconhecimento, fiz as minhas formações em coaching, diversas outras formações em coaching, programação neurolinguística, hipnose, formações nacionais, formações internacionais, com grandes mestres aí do coaching. Eu tive a oportunidade de aprender com o Ricardo, né? Quando você foi lá, eu aprendi demais com você, cara. Você não faz ideia do quanto as nossas conversas lá no Master Coach mudou, virou muitas chaves e mudou muitas coisas na minha vida, nos meus relacionamentos, né? A gente conversou sobre muitas coisas lá, tu deve lembrar também. Então, eu sou muito história ter me trazido até aqui. Então, resumidamente, o que me trouxe até aqui foi a minha insatisfação por querer entregar mais, por querer fazer a diferença no mundo. E nós vamos falar de alguns assuntos hoje aqui, mas antes da gente começar a focar nos tópicos mesmo aí do que está acontecendo, eu quero dizer para você que está assistindo essa live hoje, pequenos movimentos podem gerar grandes transformações. Pode ser numa simples live. Eu digo simples, mas não é simples, porque é grandioso esse movimento que a gente está entregando. Mas ele é simples, porque é só apertar dois botões aqui na internet, você dá um clique e você pode assistir essa live. Mas você pode assistir essa e milhares de lives e não fazer nada com isso. E aí você daqui um mês vai ouvir uma pessoa falando a mesma coisa que nós estamos falando aqui, e o seu cérebro vai dizer para você assim, porque isso é uma conversa que você tem com você mesmo. Seu cérebro vai dizer assim para você: nossa, já é a 10ª vez que eu estou ouvindo isso e eu não faço nada
para me mexer e para me movimentar. Então, lembra que um pequeno movimento gera uma grande frustração. Então, pega um papel, uma caneta, anota tudo que a gente vai falar aqui, porque um pequeno detalhe pode fazer com que você mude aí a sua forma de ver o mundo. E aí eu vou falar uma coisa que talvez eu falaria no final, mas eu já quero falar no começo. Não fique em cima do muro. Não adianta agora nesse cima ficar em cima. Ah, será que eu faço? Na dúvida faz. Porque quem está em cima do muro fica só vendo o que está acontecendo de um lado e do outro. Então não adianta você ficar em cima do muro e ficar olhando o que está acontecendo. Você precisa assumir a responsabilidade e realmente fazer aquilo que precisa ser feito na sua vida. Eu não sei, mas você sabe, talvez, o motivo pelo qual você está dedicando esse tempo para estar aqui nessa live hoje. Eu não sei qual é a sua busca, mas eu sei que todos nós buscamos alguma coisa. E se alguma coisa que a gente falar aqui se conectar com essa sua busca, anota isso. Se conecta a isso em um nível mais profundo e recebe no teu coração e deixa isso tomar conta do teu corpo. Porque se você souber o que você quer, fique em paz. Porque o teu cérebro vai te ajudar no como você precisa fazer isso. Porque o seu subconsciente ele já começa a trabalhar. Então, eu quero finalizar essa minha primeira fala também, Ricardo, falando, sendo solidário, né? Porque nesse momento eu tenho empresa também, e nesse momento a gente precisa usar os 2 S's para conseguir viver nisso tudo que está acontecendo hoje. Também tive empresa, eu não vou ficar aqui, tá? Já vou alertar, ficar falando da parte negativa da coisa. Eu até comentei isso com o Ricardo quando a gente conversou hoje. Porque assim, já tem muita gente falando, é só você ligar a televisão que tem uma enxurrada de informações e um monte de coisas maravilhosas, mas um monte de bobagem ali dentro da sua mente. Então já te dou uma dica agora aqui, não sei como é que está em Portugal, mas aqui, se eu pudesse dar uma dica de ouro para as pessoas, desliga a TV. Desliga a televisão, pelo amor de Deus. Porque assim, a gente tem que entender que o que dá ibope na televisão é tragédia, não é coisa boa, é coisa ruim. Então, assim, se você ficar olhando TV, você vai estar alimentando a tua mente com um monte de coisas ruins. Então, eu sei que talvez todos que estão aqui já estão alimentados de um monte de coisas ruins devido, né, ao contexto que nós estamos vivendo. Então, o que eu quero falar aqui não é de coisas ruins. Eu quero dizer que tudo isso que nós estamos vivendo, a gente precisa usar os 2 S's, que é sobrevivência e solidariedade. Sobrevivência, porque a gente tem que tomar muitas ações emergenciais, como ficar em casa, por exemplo, para que talvez você que não é um grupo de risco, você não esteja preocupado se você vai morrer ou não. Mas quem sabe a sua mãe, o seu pai, alguém da sua família, sim. A quarentena é uma questão de sobrevivência. Talvez não a minha, não a sua, não a do Ricardo, mas alguém da sua família talvez seja. E solidariedade em você conseguir doar um pouco daquilo que você tem para aqueles que têm menos nesse momento. E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de comida, pode até ser, mas eu estou falando de conhecimento, eu estou falando de atitude mental positiva, eu estou falando agora de você dar o melhor que está no seu coração, não o material, mas entregar o melhor que está aí dentro de você para alguém que precise. Uma atitude, Ricardo, que eu tomei, por exemplo, na minha empresa, de reinventar toda a minha empresa para que eu não precise demitir ninguém. Eu só iria demitir quem realmente não... Demitir, na verdade, eu não ia demitir porque dificilmente eu tenho que demitir alguém. Mas eu iria dar a oportunidade da pessoa entrar nessa nova arca de Noé aí que nós temos a oportunidade de entrar. E tá remando comigo. Mas eu também eu expliquei como se as mudanças e eu dei o livre-arbítrio para todos que pudessem decidir. E eu falei, eu vou pegar na tua mão e eu vou te ajudar a aprender tudo que você não sabe nesse momento. Porque eu também não sei. Mas eu criei aqui um barco e eu estou te convidando a entrar junto comigo nesse barco para a gente remar junto para um lugar incrível, para um lugar que muitas pessoas ainda não estão conseguindo enxergar, que é o lugar, é o que vai acontecer depois que tudo isso passar. Então, aqui no Brasil, Ricardo, e o pessoal que está nos assistindo, eu vejo que realmente começou muito uma briga política até mesmo, comprar um lado, uns ficam em casa, aí, mas a saúde, um defendendo a área da saúde e outro defendendo a economia. Gente, as pessoas, eu não sei se isso é difícil de entender, mas eu vou falar aqui para que se você está aqui entender isso.
economia e saúde são coisas diferentes. Uma coisa ela vai contribuir na outra. Se você tem e uns defender que tem que ficar em casa para cuidar da saúde e outro dizer que ficar em casa é ruim, que vai atrapalhar a economia, a gente não vai chegar nenhum, porque isso é defender interesse de um lado e de outro. As coisas andam junto, a nossa vida tem vários pilares. Então, aqui no Brasil, a minha visão, Ricardo, agora, nesse momento, é assim, é de uma incerteza muito grande, mas ao mesmo tempo que é uma incerteza muito grande, eu vejo que estão tendo a necessidade de desenvolver uma maturidade muito grande também. Então, é como se eu tivesse dois mundos. Até postei um vídeo no meu Instagram, tá lá no meu IGTV, que você tem dois mundos dentro de você. E agora você tem um mundo que é o mundo da incerteza, o mundo do medo, o mundo da insegurança, que existe e está aí disponível para todos nós. Mas eu tenho um mundo que é um mundo de oportunidades, um mundo de abundância, um mundo repleto de coisas boas que eu posso me conectar nesse momento e que talvez você não está conseguindo se conectar porque você está se envolvendo com as coisas erradas. Eu não gosto de falar o que é certo e errado, mas digamos que você está se conectando com coisas que não estão agregando valor na sua vida, como o exemplo que eu dei ali, a sua televisão na sua casa. Às vezes você diz assim, eu quero mudar, eu estou entediado, eu não sei o que fazer, mas você não levanta a bunda do sofá para fazer alguma coisa diferente. Será para arrumar o seu roupeiro, para arrumar a sua casa, mas aí você quer que mude, mas aí você quer que alguma coisa caia do céu para você mudar. E para finalizar, Ricardo, eu quero deixar também aí de falar que aqui no Brasil, no meu mundo, é um mundo repleto de oportunidades. E é desse mundo que eu quero falar aqui hoje, porque eu sei que é um grande desafio para todos nós. Tenho várias pessoas da minha família que são grupos de risco, que estão totalmente isolados, mas eu tenho força e energia para contribuir, doar tudo que a minha família talvez não possa doar. Então eu disse para eles, falei para minha mãe, para minha avó, para minha Dinda, que eles estão lá na casa de praia da minha mãe. Eu falei assim, fica tranquilo, fica em paz, fica tranquilo. Vocês, eu falei isso para minha Dinda ontem, vocês já me ensinaram tudo que eu precisava e agora deixa comigo que eu vou honrar vocês nesse tempo que vocês estão em casa e eu vou honrar tudo aquilo que vocês me ensinaram. Então fica tranquilo, vocês podem ficar um tempo recluso. Aí. E eu também estou aqui na minha casa, mas eu estou encontrando uma maneira de compartilhar isso. E eu quero deixar de presente para o pessoal um modelo mental, um código, ou uma frase, como você preferir chamar. Só no final. Eu vejo muitas pessoas. Eu vejo muitas. Não, mas essa é uma outra que eu preparei para o início. Olha só, Ricardo. Eu não sei se tu já passou por isso, mas no coaching, muitas pessoas aqui no Brasil tem uma briga muito forte do coach, né? Até teve uma banalização do coaching, as pessoas brigando, uma briga, às vezes, até da própria psicologia, de outras áreas. Enfim, eu sou apaixonado, inclusive tenho uma formação em psicologia positiva, amo a psicologia, estudo muito. Mas é uma área que acaba, né, às vezes, as pessoas confundindo muito a cabeça das pessoas, até pela imaturidade de alguns coaches. E eu vejo muita gente saindo das formações e às vezes procurando pessoas e elas falam assim, agora a pessoa é coach, começou a usar essas frases prontas, essas frases clichês. E aí eu só quero te convidar a fazer uma reflexão. Quando você escuta uma frase de um pensador, de uma frase clichê, eu quero te lembrar que por trás daquele cara existe uma história. E eu vou pegar aqui só uma frase, só uma, de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Albert Einstein. Ele fala a seguinte frase: a maior insanidade do ser humano é querer resultados diferentes e continuar fazendo as mesmas coisas. E aí, as mesmas pessoas que falam, mas fica usando essas frases prontas. Isso não é uma frase pronta. Isso é a sabedoria do Einstein resumida em uma frase. É a história dele resumida em uma pequena frase. Ou seja, é um modelo mental que ele usou na vida dele. O que é um modelo mental? Uma estrutura de pensamento. É um atalho da nossa mente que ele usou para entender. Cara, se eu ficar parado no meu lugar reclamando da vida, as coisas não vão mudar. E eu posso errar quantas vezes for, mas depende de mim. Então, normalmente as pessoas falam, Ricardo, dessa frase, são aquelas pessoas que estão em casa e reclamando da vida, achando que amanhã vai acordar e que alguma coisa vai cair do céu e a sua vida vai mudar. Não. Escuta essa frase de novo. A maior insanidade do ser humano é fazer as mesmas e querer resultados diferentes.
E agora eu vou pegar o exemplo da quarentena. Você está na quarentena reclamando que está entediado, que não tem o que fazer, que isso e que aquilo, blá, blá, blá. Tá. Me diz uma coisa. Qual é a parte de tudo isso que você tem controle e você pode mudar? Você tem como mudar o governo, as decisões do governo? Não. Você tem como ir lá e lutar com o vírus e fazer o vírus parar? Não. Você só tem controle dos seus comportamentos, das suas atitudes. Então, se você quer mudar, ter uma mudança de estado nesse momento, você precisa mudar a sua atitude mental nesse momento. Então, para fechar, lembra que o ser humano ele busca uma sensação química. O cérebro ele é movimentado através de estímulos que geram sensações químicas. Quando eu penso, eu sinto. Quando eu sinto, eu emano. E é essa vibração, essa energia que você vai emanar para sua família, para suas redes, para quem você vai estar se conectando. Aí existem algumas contradições, né, de teorias diferentes. O que vem primeiro? Pensamento ou sentimento? Na verdade, os dois, mas isso é um papo para outra live. Então, a boa notícia, Ricardo, é que nós podemos mudar o nosso estado de forma consciente. É uma questão de decisão. E essa decisão ninguém pode tomar por você. Apenas você mesmo. Cara, eu até me dói a mão de tanto escrever. Maravilhoso. Eu vou fazer um resumo, porque tem entrado muita gente nesta live, então vou fazer aqui um pequeno resumo com aqueles pontos-chave que o nosso querido Júnior nos trouxe, bem curtinho. Enquanto eu faço o resumo, venho aqui neste aviãozinho que está aqui e penso em 2, 3 pessoas que precisam de mudar a sua vida, que precisam sentir a vibração que o Júnior está trazendo aqui. Porque o Júnior neste momento é pensamento positivo, é coração, vibração e alma de entrega, e isto gera aqui uma conexão. Repara que uma live foi crescendo, 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 montanhas de comentários, seja aqui no Facebook, seja aqui, fantástico, delicioso, muito bom. Agora vocês estão vendo porque é o meu entusiasmo tão grande em convidar não só o Júnior, mas dizer-vos a vocês que este ia ser delicioso. Grande resumo. O Júnior já passou aqui por tudo, malta. Tudo. Ele acabou de dar um curso aqui de tudo. PNL, coach, inteligência emocional, de psicologia positiva. E vejam só. Ele começou a falar um pouquinho da sua identidade, dos valores, onde disse que a disciplina, o autocontrole, o respeito, a determinação, ele já trazia da escola como sendo atleta. Então houve um momento da vida em que ele se sentiu insatisfeito, frustrado, indignado até, porque ele queria algo mais, só que ele não sabia o propósito dele. E o que é que ele fez? Ele não desistiu, começou à procura. E se descobriu no coaching uma das ferramentas que lhe fazia sentir bem, mas ele ainda não percebia muito bem como é que estava alinhado com o futuro dele. Mas ele começou a contribuir, começou a dar, mesmo sem saber porquê. E reparem a riqueza que isto traz, que é servir mesmo sem saber. Eu pus aqui com grandes notas que isto é um poder humano muito grande. É alguém que, ok, eu ainda não sei onde é que estou, mas pelo menos vou ajudar outros a estar melhor. E depois o Júnior fala aqui uma coisa que foi brutal, que é, ele diz, o foco muda tudo. E, reparem a importância, o Júnior veio da sua parte mais analítica, quer dizer, estive preparando tudo, fazendo um planeamento, o planeador, analisando, o analista, e ele consegue trazer o plano todo, mas ele fala do coração o tempo todo. Né? Quem não prepara, está-se a preparar para falhar. Mas ele preparou, e não foi as 2 folhas, 3, 4 que ele traz. Ele preparou-se a vida toda. E ele dá o exemplo de uma das frases preferidas dele, do Einstein, em que, se tu queres mudar o mundo, começa-te a mudar primeiro a ti, porque senão não vai acontecer nada. E isto chama-se colocar-te em causa e olhares para a tua capacidade de seres tu a mudar o mundo. Quando tu mudas, todo mundo vai mudar a volta. Então não te deixes ficar só nesta live só para tirar notas e convida aqui 2, 3 pessoas que tu achas que queiram mudar de vida, possam entrar nesta jornada do autoconhecimento. No meio disto, o Júnior resumiu o coaching em uma frase deliciosa, que a Helena Morato aqui, eu vi a Helena transferiu à letra, e falou um pouquinho do que é que o coaching trouxe para a vida dele. Não são só as perguntas, é muito mais que perguntas. É autorreflexão, é consciência, é decisão, são ações, são estratégias cognitivas que te ajudam a tirar um resultado melhor. E fazer pequenos movimentos, seja psicológicos, seja físicos, seja emocionais, para que tu possas ter um grande movimento de transformação. E o Júnior repetiu isto e eu vou repetir porque isto é mesmo poderoso. Pequenos movimentos instigados por alguém que está fora, que faz perguntas, metáforas e outras situações, que te permitem ter gigantescos movimentos de transformação.
E no meio disto tudo, para além da definição de coaching, para além da experiência pessoal, o Júnior traz 2 S. E depois utilizou a neurolinguística, contou-nos mais uma série de coisas, falou aqui de como, quando tu mudas, o mundo acaba por mudar à sua volta, mas que não te deixes estar em cima do mundo, porque tu podes nem cair nem para um lado nem para o outro, podes tropeçar e ficar aleijado em cima do muro, então olha e decide. Vai e vive. E esses 2 S, que foram deixados em pre-framing e em loop, muito sabiamente, para quem sabe de programação de linguística, já o Fábio sabe disto, então ele disse, os 2 S é o equilíbrio entre o eu e o cuidado de mim, e eu e o planeta cuidando dos outros. Então ele falou de, sobreviver. É preciso sobreviver eu mesmo e também aqueles que eu amo. Então eu tenho que contribuir pelos outros com a minha responsabilidade, continuando a fazer aquilo que é a minha missão. E uma das coisas mais bonitas que eu tirei aqui notas foi o carinho, a segurança. Isto só um líder aqui é capaz de fazer isto. O Júnior mostrou aqui o grande líder que ele é, quando ele diz, eu reinventei toda a minha empresa, pessoa, situação, saúde, o que é que seja que tu queres reinventar, este é o momento. E ele faz uma reinvenção coletiva na empresa e diz, meus amigos, isto é o que tem que ser. Vamos usar isto em meu favor. Mas mais do que exigir, eu vou-te dar a mão e vou-te levar comigo. Porque isto é uma nova visão. Uma nova visão onde nós vamos estar juntos. E isto só um líder é que faz. Eu sei que nem todos os políticos conseguem fazer isso agora, mas há líderes que são muito mais que os políticos e é aqui que tu te deves inspirar. O líder faz aquilo que o Júnior fez, que é transmitiu segurança, transmitiu certeza. Ele próprio não sabe se é este o caminho, mas ele sabe que vai estar ao lado das suas tropas. E vejam o que é que ele também fez com a família, mais um gesto de liderança. Avós, pais, com quem quer que seja que foi a família, os antecessores dele, fiquem em paz, fiquem tranquilos, porque eu já aprendi tudo o que tinha que aprender com vocês. Está na hora de eu honrar um pouco vocês. Fiquem em segurança, que eu vou estar no dia a dia lutando também por vocês. Isto é lindo. Poucas pessoas ouvi até hoje, nestas últimas semanas de crise, transmitir tanta riqueza em tão poucas palavras. E depois, por último, já prometeu-nos aqui, alguém nos prometeu um presente modelo, mas eu vou resumir aqui a frase final, e tenho imensas notas. Eu já ficava aqui a falar 2 horas, se calhar vamos ter que programar mais 1, 2, 3, 4 lives contigo, cara, que isto está... Tamo junto. Não te deixes distrair com distrações que não te levam a lado nenhum. Televisões, pensamentos, e agarra no teu guardião da mente e usa aquela expressão que o Fábio já utilizou aqui 3 vezes, que é a chave na fechadura. O Fábio hoje disse-me assim, quando falamos, nós fizemos um live, eu e ele ao telefone, antes desta live, fomos trocando ideias. E ele me disse assim, se as portas estão fechando, usa a chave da mente para manter a mente aberta. Porque a mente consegue depois abrir a porta que ela desejar. E quando tu abres as portas, pensas, sentes, logo emanas e existes. Independentemente do que é que vem primeiro. E isto é único e exclusivo. Júnior, tenho aqui grandes perguntas para ti, porque eu basta fazer uma pergunta que eu sei que tu agora já fechas isto. Ficas nos próximos 25 minutos e tratas aqui do pessoal. Aqui do Maranhão aqui. Nós temos aqui já mais de meia centena de pessoas, muitas perguntas. Antes de darmos assim uma reta final para perguntas, se tu tivesse a oportunidade de trabalhar aqui com o povo que está nesta live, que estão aqui também dezenas de pessoas no Facebook, a maioria deles são pessoas normais. Temos aqui alguns coaches, temos aqui alguns master coaches, nossos colegas que já disseram aqui olá, a Ana do Brasil, tem gente de Portugal, Brasil, Suíça, Luxemburgo, também vários países nesta live. Qual é que tu achas que seria o conselho, mensagem ou ferramenta que, independentemente da pessoa, tu pudesses deixar ficar aqui para que eles conseguissem fazer esta transformação que tu tanto falas? Legal. Eu acredito em algo que talvez eu estava agora, fui numa reflexão mais profunda no momento que eu aprendi isso, né? E me veio muito a minha avó agora na minha cabeça, porque a minha avó, ela sempre foi uma pessoa muito, muito humilde, simples em tudo que ela fez, e eu sempre vi nela algo que eu vejo que se as pessoas estivessem nesse momento, isso iria... Quem tem isso, na verdade, consegue passar por esse momento de uma forma muito mais leve. Muito mais leve. E
eu aprendi também uma coisa na vida. A gente falou na hora que a gente estava conversando que toda porta tem uma chave. Talvez você só esteja usando a chave errada para abrir essa porta. E uma outra coisa importante é que toda porta que se fecha, uma nova porta se abre. E eu falei para o Ricardo isso quando a gente estava conversando, eu falei para ele, eu sei que muitas portas estão se fechando nesse momento. Muitas pessoas, eu não vou deixar de encarar a realidade, que muitas pessoas estão perdendo emprego, muitas empresas estão fechando, né? Aqui no Brasil, um pouco diferente daí de Portugal, aqui as pessoas ainda, acredito, né, pelo conhecimento que a gente tem, um poder aquisitivo menor, não tem a educação financeira, talvez que essa mentalidade que as pessoas aí já tenham, já vem desenvolvendo há muitos anos. E talvez o pessoal de Portugal, né? Portugal, Europa em geral, Estados Unidos, enfim, possam ficar mais tempo em quarentena, quem sabe, do que o Brasil, se a gente fosse parar para analisar bem racionalmente as coisas. Só que isso tudo são informações que vêm de fora e que fecham muitas portas para a gente. Só que todas essas portas estão se fechando e até mesmo alguém que vai perder o seu emprego, porque a sua empresa fechou por outro motivo, se essa porta está fechando para você, é porque uma outra porta ainda mais incrível vai se abrir para você. Só que quando a gente está dentro e vivendo aquilo, a gente está associado. Quando eu estou associado, eu estou dentro do filme. As minhas emoções estão à flor da pele. E aí você tem que desenvolver uma inteligência emocional absurda. E se você ainda não tem isso, essa é a oportunidade que você tem de olhar para a sua vida de uma forma sistêmica, só que agora você não pode olhar associado, que isso também é uma técnica, né? Eu preciso me dissociar. Eu preciso olhar o filme da minha vida de fora agora. Se eu continuar vivendo ele intensamente, os meus problemas, as minhas indignações, eu não vou conseguir enxergar globalmente. E isso não vai deixar com que eu consiga gerar essas mudanças que eu vou colocar aqui para vocês agora. Então eu preciso que agora você saia de dentro do problema e olhe o problema de fora. Porque se você continuar dentro do problema, eu posso me vestir de palhaço aqui, usar técnica, o que for, gente, que vai entrar por aqui e sair por aqui. Você precisa olhar de fora agora. O que é olhar de fora? Se eu estou falando e você, por algum momento, passou na sua cabeça assim, isso é fácil você falar porque você não está aqui vivendo o que a gente está vivendo. Claro, porque eu estou aqui vivendo o que eu preciso viver. Se você está pensando assim, ainda você está muito dentro. Vai ser difícil você entender o que eu estou falando. E muito mais do que o que eu vou falar, eu preciso que você abra a sua mente para receber o que eu vou falar. Porque eu não estou aqui para te ensinar. Eu não estou aqui para te motivar. Eu estou aqui para te inspirar. Eu estou aqui para compartilhar. Aprender é uma decisão. Receber uma decisão. Então, se eu pudesse... Eu quero dar duas coisas para o pessoal levar aqui agora, porque isso eu acredito que, se você enxergar isso, vai te ajudar a resolver isso. A primeira delas é o que eu falei da minha avó no início. Que eu vi sempre a minha avó, uma coisa que... Sabe quando tu conversa com uma pessoa e o mundo pode estar acabando e aquela pessoa ela sempre te traz uma palavra de sabedoria? Todos nós conhecemos assim. O mundo pode estar caindo, às vezes você tem até raiva da pessoa, porque como que o mundo está caindo e a pessoa está ali com um sorriso no rosto, olhando para frente e querendo te inspirar? Pô, às vezes dá vontade de esganar a pessoa, né? Então a primeira coisa que você tem que desenvolver é uma atitude mental positiva. Uma atitude mental, isso inclusive uma dica que eu dou é ter um audiolivro, um audiobook, tá? Atitude mental positiva, e procura aí no Google, depois eu posso até compartilhar o link. Eu uso um aplicativo que é o 12 Minutos também, mas tem no Google, escuta esse áudio e entenda. Isso é o que muitas pessoas falam hoje do mindset progressivo, né? Que hoje atualizou a linguagem, né? Mas isso já é falado há anos atrás. Então o teu sucesso, a tua mudança, ela não depende daquilo que eu vou te falar. Ela depende de uma atitude mental positiva. Mas, Júnior, como que eu desenvolvo uma atitude mental positiva? Primeiro, desliga a TV, né? Se desconecta de todas algumas sugestões que eu dou para os meus colaboradores, tá?
Pega o teu Instagram, quando desligar, que faz uma limpeza nas pessoas que tu segue. Para de seguir todas essas pessoas que estão falando um monte de besteira, que às vezes não falam nada com nada. Limpa o teu Instagram. Vai lá no... Pega alguns amigos teus, alguns grupos do WhatsApp. Sai de alguns grupos do WhatsApp que só ficam mandando notícia e um monte de coisa o dia inteiro. Acorda pela manhã e assiste um vídeo de alguém que te inspire, de alguém que de alguém que te ajuda a mudar o teu estado mental. Se não tem uma pessoa, coloca uma música. Porque a tua energia define exatamente quem você é. Ou como você está. Então, eu posso mudar isso através dos meus próprios canais de comunicação. Através do meu visual, através do meu auditivo, através do meu sinestésico. Que são os canais de comunicação aí que a gente trabalha na programação neurolinguística. Então, eu preciso primeiramente mudar a minha atitude mental. Uma última dica nesse sentido é o seguinte. Poderia ficar falando a tarde inteira disso, né? Mas uma última atitude aqui é o seguinte. Para de reclamar. Gente, para de reclamar. Pelo amor de Deus, para de reclamar. E eu vou te dizer por que você tem que parar de reclamar. Porque sabe tudo isso que está acontecendo aí em Portugal, de talvez vocês já estarem saturados, porque vocês estão há mais tempo em quarentena, né? Alguns lugares estão há mais tempo que nós, que a parte crítica do Brasil chega agora, é esse mês, né? Que vai ser a parte crítica. Que aí a galera vai começar a surtar. Você só tá assim porque você tá com medo. E o que é o medo? O medo é um produto da tua mente, dos teus pensamentos. Você está alimentando a mente com isso. E o medo, ele vai te dar 3 oportunidades. E aí você vai precisar escolher. Isso é natural, tá? Isso é natural, isso é biológico. Porque as funções do nosso cérebro, quando a gente se conecta a essas emoções, é te manter vivo ou fazer você economizar energia. Então, esse medo que você está sentindo de o que vai acontecer, como vai ser depois e tudo mais, ele vai te dar 3 oportunidades. E aí você tem 3 planos que eu vou te dar, deixar ele nas tuas mãos e você decide. A primeira coisa, não sei se é a primeira porque não tem uma ordem, né? Mas a primeira coisa que o medo vai fazer com a maioria das pessoas, tá? É te paralisar. E aí você vai ficar paralisado. E quando você fica paralisado, as tuas emoções negativas elas vão tomar conta do teu corpo. E aí você vai ver um grupo no WhatsApp, vai ver uma informação na internet, e aquilo vai te tirar mais pavor. Esse medo vai crescer. E você vai alimentando, e você vai alimentando. E aí o que vai acontecer? Você vai querer fugir. E aí, ao invés de começar algo que você quer começar, você foge de começar. Porque você tem medo daquilo que vai acontecer, porque as pessoas, os meios de comunicação estão assombrando a tua mente. Mas, na verdade, não são os meios. É você que está tomando a decisão de ligar a TV, de escutar a música que você escuta, de ver os vídeos que você escuta e seguir as pessoas que você escuta. É você que aperta no botão. É você que se alimenta disso. A segunda coisa que o medo vai fazer... a primeira coisa é te paralisar. A segunda é você fugir, que é natural. Só que eu tenho a terceira. A terceira é você lutar. Então é botar tuas luvas de boxe, é se preparar, acordar de manhã, arrumar tua cama, tomar um banho gelado, ouvir uma música, pular, fazer alguma coisa pro teu corpo sentir. Porra, acordei diferente. O teu corpo ele tem que sentir isso. E quando você se prepara para encarar o que você tem que encarar, a tua mente, tá? Porque é você que dá esse comando, ela vai entender, eu estou pronto para lidar com isso. Isso não tem mais poder sobre mim. Eu estou pronto para lutar e para encarar isso de frente. E aí você se prepara para fazer isso. E aí, Ricardo, uma dica prática para as pessoas é o seguinte: troque, a partir de agora, o como eu vou fazer isso pelo quem pode me ajudar a fazer isso. E eu vou dizer o porquê agora. Quando a gente está nesse momento mais conturbado, a gente tem dificuldade de tomar decisões. Às vezes, o motivo pelo qual você não faz algo é porque você não sabe como fazer. Mas você não precisa saber o como. Isso o teu cérebro faz por você. Isso é papel do teu cérebro. Você só precisa saber o quê? Criar uma imagem mental do como você quer estar no futuro. O teu subconsciente já começa a trabalhar isso para você. Isso ativa o teu cérebro, o teu corpo, a tua mente, ela começa a querer trabalhar. E você começa a fazer conexões e às vezes você não sabe como fazer, porque aí você não entende que na verdade te falta conhecimento. É aí que é o pulo do gato. Você precisa saber como. Você pode perguntar para alguém como.
você pode pedir ajuda, você pode ter a humildade de ir atrás de alguém que pode te ajudar nisso. E não ficar gastando energia naquilo que você não sabe. Um dos treinamentos que eu fiz com a minha equipe de treinamento foi a análise da matriz SWOT. Eu fiz isso, SWOT, que eu fiz para eles definirem pessoalmente. E aí a mensagem final que eu deixei para eles foi a seguinte, até tenho anotado isso aqui em algum lugar. Eu fiz tudo isso, eu deixei uma mensagem no final para eles que foi a seguinte: para de focar naquilo que você não sabe. Valorize os seus pontos fortes. É isso que você precisa nesse momento. E para finalizar, Ricardo, uma coisa que, se eu não me engano, eu vi até você falando disso lá no Master Coach, tá? Lá no Master Coach. Uma coisa importante você entender. Enquanto você não desenvolver uma atitude mental positiva, por isso que eu disse para você parar de reclamar, você vai fazer o quê? Você vai culpar os outros e as circunstâncias por não estar fazendo aquilo que precisa ser feito. E isso vai te paralisar, isso vai fazer você fugir. Então, é simples. E aí, para fechar aqui as dicas, lembra que as nossas atitudes mudam os nossos sentimentos. Por isso que acordar de manhã, se programar à noite, para acordar de manhã e colocar uma música, até no teu despertador, colocar um som, e você receber esse estímulo, talvez na hora você nem perceba, mas essa pequena atitude, essa pequena mudança comportamental pode mudar a maneira como você está se sentindo naquele momento. O Tony Robbins fala muito disso. E nesse momento, sem perceber, você mudou o seu estado. E aquelas emoções negativas, elas se tornam emoções positivas. Às vezes até assistir um vídeo de comédia pode mudar o teu estado, o teu estado positivo. E aí, Ricardo, para finalizar, é assim. O poder da autossugestão. E o que é o poder da autossugestão? É você falar e repetir para você mesmo aquilo que você precisa ouvir. Sabe por quê? Eu fiz aqui um monte de anotação. O Ricardo fez um monte de anotação. Talvez você que está aí fez um monte de anotação. Mas talvez essa folha você nem vai olhar ela depois. Sabe o que você vai fazer se você quer usar isso? Você vai pegar o batom da sua mãe, ou o seu batom, pegar um post-it, ou pegar a sua própria folha. Você vai pregar em algum lugar com as afirmações que você precisa ouvir de você mesmo. Porque essa live aqui, agora que você está ouvindo eu falar um monte de coisa, com uma energia alta, eu tenho certeza que você está vibrando aí do outro lado e tal. Mas daqui a pouco vai desligar. E aí vai estar quem? Você com você mesmo. O papo não é mais comigo, com o Ricardo. O papo é com você. Aí é nesse momento que você tem que falar para você o que você precisa ouvir. E isso é uma técnica, o poder da autossugestão. É treinar sua mente. Então faça uma lista de coisas que a partir de amanhã, a partir de hoje, a partir de agora, você tem que repetir para você mesmo. Todos os dias. Para que você lembre, que você lembrar o teu cérebro que você está em busca dessa mudança. E aí lembrar que na vida nós temos várias áreas. E basicamente, Ricardo, a gente tem assim no topo da pirâmide o nosso corpo físico. Que é aquilo que a gente tem que cuidar, porque é ele que nos leva para um lugar ou para o outro. Tá? Então, naturalmente, você tem que cuidar. Que, para mim, é um dos grandes legados... Temos um minuto, brother. Um minuto. O seu corpo físico, os seus estudos, a sua inteligência emocional e, acima de tudo, a sua espiritualidade. Aquilo que está em você, que é maior que você, mas que talvez você não consegue pegar nesse momento. Então, lembra que existem várias áreas que precisam ser trabalhadas nesse momento. Escolha aquela que está à sua disposição nesse momento. Coloque energia a isso, que eu tenho certeza que amanhã pode estar começando aí, como diz o Odimandino, hoje começa uma nova vida e a decisão é sua. Decide, o Fábio decidiu partir esta live toda, muitas ações, muitas dicas. Vai aqui no live do Júnior, coloca no Júnior, segue o Júnior, faz muito trabalho, vai no IGTV dele, acompanha o trabalho dele. Nós estamos vendo se o Júnior vem cá em Portugal um destes dias. Ele é responsável pelo coaching ericksoniano, além da sua academia. É uma das pessoas que mais inspira milhares de pessoas no Brasil. E hoje esteve aqui connosco Portugal, Espanha, Brasil, Angola, Ilhas dos Açores e Madeira também aqui. Estive a ver aqui. Super delicioso. Obrigado, Júnior. Tu chegou no coração desta gente e vejam, quando se fala do coração, é isto que acontece.
O Júnior tem muito mais para trazer. A gente se calhar vai combinar aqui mais qualquer coisa, um dia no live, se calhar no teu canal, e trazemos aqui mais novidades. Vamos ficando atentos, mas por favor, segue o Júnior, dá uma joinha para ele, porque ele é o cara. A energia que ele trouxe e a vibração que ele emana também faz parte de